Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 9, por favor. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. E os versículos 57 até o 62. Lucas, capítulo 9, versículos 57 até o 62. Os irmãos que me conhecem já há algum tempo, nesses 2 anos e meio de Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, sabem que eu tenho um comprometimento com o discipulado, um comprometimento mesmo acerca de toda a ideologia do discipulado, da importância do discipulado. Os irmãos têm ouvido sequências de mensagens voltadas a este tema, e eu quero dizer aos irmãos que aprendi isso com alguns lá no começo da minha caminhada cristã, a importância do discipulado. Gostaria muito que nossa igreja tivesse como um slogan. Pode ser um slogan velado, não precisa ser alguma coisa para mostrar para ninguém, mas que nós tivéssemos como igreja um senso, um entendimento que nós temos que viver o discipulado. Gostaria muito que pudéssemos pensar que a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro é uma igreja discipuladora. Gostaria muito que isso estivesse em nós, que a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro fosse uma igreja discipuladora. Para a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro ser uma igreja discipuladora, ela sempre precisará ter em mente a quem precisa discipular. Quem são os que vão se achegando a esta igreja? Quem são os que já estão aqui há 1 ano, 2 anos, 3 anos? Como nós podemos, aqueles que já estão há mais tempo, ser instrumentos na vida dos que vão se achegando? Eu faço parte de um grupo de pessoas, de pastores dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que acredita que as igrejas têm muito a contribuir com a sociedade. E contribui via discipulado, com discipulado. Contribui com a direção, contribui com a serviçalidade que dirige vidas. Então, se pudéssemos ter, dentro do nosso entendimento, a nossa igreja é uma igreja discipuladora, então certamente faríamos bem àqueles que estão se achegando, certamente. E fazer bem aos novos na fé é um dos trabalhos da igreja estabelecida. Nesse sentido é que eu leio esse texto, porque alguns aqui ficaram nessa relação com o Senhor Jesus, a relação do discipulado. E nós vamos perceber pelo texto como Jesus trata o discipulado, o que Jesus espera do seu discípulo, a importância que Jesus dá a um discípulo e o que pode ser feito para estar com o Senhor Jesus. Nós temos cantado aqui 2 canções nessa manhã. Eu sei que nos dias atuais, faço isso como introdução dessa mensagem. Eu sei que nos dias atuais quase não se pensa na ideia que o Senhor Jesus está avaliando as vidas das pessoas. Nos dias atuais, estar com Jesus é quase, no pensamento popular, um favor que nós fazemos a Deus. Ir para a igreja, para muitos, é atender ao que alguém quer, alguém da casa. Vai para a igreja hoje, a pessoa fala, será que vou, será que não vou? Tá bom, vou fazer esse favor para ti. Que em alguma medida parece ser, vou fazer esse favor para o próprio Deus. Tá bom, Deus, eu vou mais uma vez a um culto, a um encontro religioso, alguma coisa assim. Nos dias atuais, parece que somos nós que decidimos. Nos dias atuais, parece que Cristo é uma propriedade nossa, que nós administramos. Eu entendo, eu acho que essa é a leitura dos tempos atuais, dominante até. Nos dias atuais, prioridade, Deus, a leitura da palavra dele. Nos dias atuais, ele ser a prioridade à frente de compromissos, por exemplo. Nos dias atuais, a fidelidade ao Senhor, os dízimos ao Senhor, estarem à frente de um compromisso que eu tenho com uma empresa de concessionária de carro, com uma loja de roupas, nos dias atuais parece ilógico. Primeiro eu pago as minhas contas, depois, se sobrar, eu dou alguma coisa lá para o Senhor. Eu sei que esse é o pensamento meio que dominante nos dias atuais. Nos dias atuais, se eu vou para a igreja e gosto de ouvir a mensagem, gosto de ficar ali, mas se alguém da minha casa fala, você não deve ir, você atenda primeiro a nós aqui na nossa casa. Eu sei que nos dias atuais muitos deixam de buscar os caminhos do Senhor,
para ficar com a sua família, às vezes. Então, eu estou num pano de fundo, dizendo que se eu quisesse fazer uma exegese cultural bem feita, eu teria de dizer, procurando ser o mais honesto possível, eu teria de dizer que os tempos atuais favorecem ao conforto de cada um busca o seu conforto, que nos dias atuais favorece-se o cumprimento das obrigações, e que nos dias atuais pequenos empecilhos, pequenos mesmo, são grandes pedras que atrapalham pessoas de serem discípulos de Jesus. E é nesse ponto que eu vou ler este texto, trazendo essa ideia, o discipulado. O que é o discipulado? Gostaria muito que o irmão, que a irmã nessa manhã, olhando para esse texto, se perguntasse: alguma coisa me separa da presença do Senhor Jesus Cristo? Porque esse é o ponto fundamental para pensarmos hoje. Alguma coisa nos separa? O que nos impede da presença maravilhosa de Jesus? O que nos impede de estar com Ele, de viver as suas palavras, de beber das suas palavras, de nos alimentar dEle? O que nos impede do seu cuidado? O que nos impede? Talvez, para a grande maioria, nada. Talvez vivamos na presença dEle, nessa alegria. Talvez para a grande maioria, a leitura da palavra é um hábito. Talvez para a grande maioria a oração é um hábito. Talvez para a grande maioria ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo antes de tomar uma decisão é um hábito já. Mas talvez haja um só entre nós que esteja neste momento, sim, separado desta presença. Então essa mensagem é para você. Está escrito assim, Lucas 9:57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, Jesus quebra um possível conceito errôneo dos dias atuais, que nós fazemos algum favor para Jesus quando vamos para perto dele. Ou que fazemos algum favor para pessoas quando vamos para perto dele. Porque é possível que até quando queiramos estar perto dele, ele diz: não. No campo das possibilidades, está escrito aqui. Note, Jesus coloca sim condições para pessoas que queiram estar com ele. Não somos nós que colocamos as condições. Ele nem aceita as nossas condições. Veja pelo texto. Havia 3 homens. 3 homens. Voluntários e chamados. Essa é a diferença aqui do texto. Então, meus irmãos, em tempos de guerra, vou usar essa ilustração, em tempos de guerra, muitos jovens se alistam nos exércitos, sonhando verdadeiramente com glórias, com vitórias, com uniformes. Mas, uma noite, trabalhando com os jovens, eu expus esse texto e eu dizia: no campo de batalhas, os sonhos se evaporam diante da dura realidade. Jesus nunca quis cativar discípulos prometendo facilidades. Estar com o Senhor Jesus é sim empunhar uma arma e e entrar verdadeiramente numa luta muito grande. Jesus nunca prometeu facilidades, nunca prometeu vantagens, nem outras coisas fantasiosas. Ao contrário de muitos pregadores que tentam convencer outros a frequentar igrejas pensando nas bênçãos, nas prosperidades, nas curas, Jesus ensinava que para segui-lo deveria-se calcular o custo do discipulado. Muitas pessoas queriam seguir a Jesus, meus irmãos, nós vemos aqui pelo texto, e o motivo era simples. Jesus foi realmente um homem diferente, impressionante, atraía mesmo as atenções. A maioria das pessoas queria ver qual era o próximo sinal que ele faria. Alguns o seguiam pensando que seriam alimentados, como alguns já haviam sido,
Talvez até alguns pensassem em estar perto deste mestre, porque pensa quanta coisa boa poderiam aprender. Os próprios discípulos, em algum momento, manifestaram a alegria de estar perto de um homem tão importante. E falavam isso uns aos outros. E em um determinado momento no caminho, até discutiam entre os discípulos quem será maior no reino dos céus. Porém, meus irmãos, Jesus sempre fez questão de mostrar a realidade do discipulado. Nunca prometeu o que não seria possível realizar. Aqui em Lucas 9, 57 a 52, nós vemos a maneira como Jesus interagiu com estas 3 pessoas que, note, estavam dispostas a seguir ao Senhor Jesus, mas que valorizavam em demasia as 3 coisas que eu falei na introdução: o conforto, os compromissos sociais e até mesmo a família. E como é que Jesus reage a isso? A primeira questão e a primeira maneira de Jesus interagir com o primeiro voluntário da passagem é levá-lo a entender quem é o proprietário de quem, vamos dizer assim. A pergunta seria: nós devemos nos preocupar em ter mais do Senhor Jesus para nós? Ou nós devemos nos preocupar em sermos de Jesus? Olha a diferença das coisas. Porque eu posso querer ter de Jesus para mim sem ser de Jesus. Essa é a relação idólatra. Essa é a relação daquele que é um idólatra para com o ídolo. Um idólatra, ele não é do ídolo. Tem uma imagem e ele se relaciona com aquele ídolo, mas ele se relaciona com aquele ídolo não como uma dependência do ídolo. Ele se relaciona com o ídolo com exigência. Ele se relaciona com o ídolo com condições que ele estabelece. Então, na relação idólatra e ídolo, o ídolo é do idólatra. O idólatra domina. Ele pode usar palavras boas, meu querido, ele pode usar palavras, venho através, ele pode usar boas palavras, mas quando ele se prostra diante de uma imagem, ele não é da imagem. A imagem é propriedade dele, do seu ideológico. Ele acha que aquela imagem ou que aquele ídolo vai fazer alguma coisa que ele quer. E que ele quer, muitas vezes, é uma exigência. E é uma exigência condicionada a coisas muito sérias. Notem essa relação. O ídolo é do idólatra. Bom, essa é a questão com Jesus. Jesus é meu ou sou eu que sou dele? Então a primeira pergunta é: ter do Mestre, ter de Jesus, idolatrá-lo e colocá-lo dentro de um campo de exigência e ele, por ser meu, me atenderá? Ou eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer de Jesus um ídolo? Ele não é um ídolo? Eu não sou maior que ele? É o contrário, sou eu que sou dele. Qual é a relação adequada? É sobre isso que Jesus conversa com o primeiro voluntário. É um voluntário. O que levaria alguém a fazer uma afirmação tão eloquente como nós vimos aqui na passagem? A decisão de seguir alguém, meus irmãos, tem consequências pessoais sérias. É deixar os próprios planos, os ideais de vida, o caminho escolhido até o momento. Seguir outro é deixar que alguém comande a nossa vida, o nosso destino, o nosso futuro. Seguir outro é transferir autoridade sobre si mesmo e viver em obediência a outro, submisso a outro. Quais motivos levam alguém a uma decisão como esta? Porque o voluntário disse: Mestre, seguir-te-ei. Quais seriam os motivos da afirmação do primeiro homem da nossa passagem? Seria para aprender mais do Mestre? Ou para usufruir mais do Mestre? Seria para ser do Mestre? Ou para ter do Mestre? O que você acha, olhando para a passagem? Lucas diz que eles caminhavam, e ele diz nessa expressão tão bonita: por onde for, te seguirei. Mateus acrescenta um detalhe importante sobre este homem. Ele era um escriba.
Escribas eram mestres, cultos, doutores da lei mesmo. Realizavam importantes tarefas como copiar documentos sagrados e registravam a história e os ensinos mais importantes da história. Certamente esse homem, estava impressionado com os milagres de Jesus, meus irmãos. Queria estar envolvido com tudo o que estava acontecendo. Era alguém impressionado demais com Jesus. Porém, Jesus notou nele um outro interesse escondido. Quando ele diz, mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores, Jesus percebeu isso e olha a resposta que Jesus dá. Jesus não diz, vem, vamos, muito bem, boa decisão, quer ser discípulo, tá difícil arrumar discípulos nessa região, vamos, siga-me. Não, olha como é que Jesus responde. Jesus diz, as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas eu não tenho nem aonde colocar minha cabeça. E aí? Jesus deve ter percebido que aquele homem tinha mais interesses do que simplesmente o de seguir a Jesus para aprender de Jesus. Ele pensava em vantagens materiais, meus irmãos, em vida fácil mesmo. Grande mal dos tempos atuais, igrejas que propõem, venha para Jesus para que sua vida fique boa. Talvez como escriba desejasse servir a Jesus como um escriba, talvez, pode ser. À medida que Jesus fosse se tornando cada vez mais famoso, poderia obter mais lucro com o seu trabalho de escriba, pode ser. Apesar disso tudo ser realmente hipótese, o fato é que Jesus respondeu que um discípulo não deve estar interessado em nenhum outro benefício. Ao contrário, deve estar disposto. E essa expressão disposta é só um disposto com o Senhor Jesus consegue enfrentar as situações difíceis do Evangelho. Só alguém disposto a andar com o Senhor Jesus pode contar na hora que precisar dele. E a hora que o Senhor nos chama para fazermos aquilo que temos de fazer, se o coração não estiver no Senhor, nós fugimos. Como o próprio Jesus se dispôs a deixar a sua posição de glória para vir a este mundo como Salvador, o discípulo de Jesus deve estar disposto a seguir o exemplo do Mestre. Irmãos, é um evangelho muito diferente do evangelho atual. Que testemunho diferente dos testemunhos que nós temos visto hoje pelos meios de comunicação. O testemunho desse homem deveria ser: eu conhecia o Senhor Jesus e agora não tenho onde reclinar a cabeça, porque ele disse que não tem onde reclinar a cabeça e eu vou com ele para onde for. Mas quantos seguiriam esse testemunho? Quantos ficariam impressionados e diriam, isso eu também quero fazer, se alguém na televisão dissesse assim, quero dar um testemunho aqui sobre seguir a Jesus. Eu tinha muita coisa. Mas em determinado momento a palavra me levou a pensar que eu deveria buscá-lo e andar com ele e segui-lo. E aí eu li na passagem que o Senhor Jesus era pobre, muito pobre. E que todos os discípulos dele eram pobres, muito pobres. E aí eu entendi, minha gente, entendi que na humildade, na dependência de Deus está verdadeiramente a alegria. E hoje eu também sou pobre. Não tenho mais onde reclinar a cabeça. Você nunca ouvirá um testemunho assim. Você ouvirá sempre o oposto disso. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Porque o evangelho atual é um evangelho pseudo. Porque o evangelho atual é um evangelho de mentira. Porque o evangelho midiático atual é um evangelho idólatra. Mesmo que não tenha imagens, é um evangelho que engana o povo. É um evangelho que dá a ideia que se você falar para Jesus que ele tem que lhe dar as coisas, ele lhe dará. É um evangelho que faz de Jesus Cristo só mais um ídolo. E aqui já não importa mais se é evangélico, católico, romano, o que for. No momento em que você considera Jesus Cristo como alguém para lhe atender, você o fez sim, um ídolo, o mais novo ídolo. Nós vamos entender pela passagem
que o Senhor Jesus não quer, obviamente, o seu mal, não quer ver você passando fome, não é nada disso. Nunca foi assim. Acontece que, ainda hoje, o dinheiro é um ídolo no coração do homem. E Jesus entende que o dinheiro é um ídolo no coração desse escriba. E aí ele só diz isso: quer vir? Venha, mas não tenho nada para lhe oferecer. Vem, ainda irá sem as promessas, ainda andará com o Senhor Jesus sem as promessas. Por isso que eu digo que o evangelho da graça, da dependência, o evangelho da busca pelo Senhor é muito diferente desse evangelho profano pregado nesses dias atuais. Que dó de um povo que acha que ele é verdadeiro. Não é de hoje que as multidões andam atrás de Jesus com o único interesse em conseguir bênçãos. Veja-se, aqui neste homem. Dizem para ele: seguir-te-ei para onde quer que tu fores, desde que nunca deixe faltar comida, roupas, carros, casas, posições. Seguir-te-ei, mas o que é que eu ganho? Para esse tipo de pessoas, Jesus diria: desista. Pensando assim, não está apto a ser meu discípulo. Só isso. Ninguém é obrigado a deixar o seu ídolo, deixar o dinheiro como um ídolo. Ninguém é obrigado a deixar. A única coisa é que não pode conciliar os dois. Seguir a Jesus sempre implicou, meus irmãos, entrega total da vida a Ele. Seguidores de Cristo não são donos de si, é por isso. Não lutam para permanecerem no centro de suas vidas, é por isso. Os discípulos, aliás, suas vidas não lhe pertencem mais, mas pertencem ao Senhor Jesus. Porque realmente, ou cremos que fomos transportados do império das trevas para o seu reino, para vivermos sujeitos ao seu amor redentivo, ou dizemos: seguir-te-ei desde que? E então muitos acham que talvez estejam seguindo ao Senhor Jesus, mas há muito tempo o Senhor Jesus já disse para eles: não vai dar. Eles acham que são discípulos de Jesus, mas há muito tempo o Senhor Jesus disse: olha, quero lhe dizer mais uma vez, apesar de você achar que vai conseguir vantagens comigo, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ainda hoje, a nossa decisão deveria ser: meu Senhor, não é o Senhor que é meu, sou eu que sou seu. Eis-me aqui, meu mestre, me guia. Ter do mestre, querer ter do mestre, meus irmãos, é alimentar um ídolo no coração chamado egoísmo. O conforto e o descanso do discípulo devem ser o Senhor Jesus Cristo. Por mais estranho que isso possa parecer, mas o conforto e o descanso de um discípulo são a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Bom, aí vem o segundo chamado. E esse é um chamado. O primeiro é um voluntário e esse é um chamado. O que levaria alguém, meus irmãos, a retardar um convite para seguir a Jesus? A decisão de não seguir a Cristo imediatamente tem consequências pessoais sérias também. Assim como a decisão de seguir tem consequências, a decisão de retardar também tem consequências. É assumir que seus planos são prioritários. Que seus ideais de vida não podem ser mudados no momento. Que há outras coisas a fazer primeiro e que por isso Cristo não é a primazia. Não seguir é afirmar o comando sobre nós mesmos, sobre nossa vida, sobre nosso destino, sobre nosso futuro. É a tentativa de dominar a situação. Quais os motivos que levam alguém a uma decisão destas, meus irmãos? Quais seriam os motivos da contra-argumentação do segundo homem da nossa passagem? Seria por ser um fiel cumpridor de compromissos? Ou por covardia, diante da nova perspectiva de serviço no reino? Porque ele fala: tenho que sepultar o meu pai. O segundo candidato a discípulo foi chamado pelo próprio Jesus, note, e Lucas relata dessa forma: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. O problema desse é que tinha uma tarefa mais urgente para fazer do que seguir a Jesus. Embora a tarefa de sepultar é uma tarefa exigente. Mas note como Jesus trata dessa questão.
Quando resolvesse os seus problemas particulares, então ele seguiria Jesus. É isso que ele está dizendo. Há muita discussão sobre se o pai do rapaz já estava morto, precisando apenas de sepultamento, ou se ainda estava vivo. E ele desejava esperar o pai morrer para depois então seguir Jesus. De qualquer forma, o texto pretende demonstrar que o rapaz tinha outra prioridade no momento. E que seguiria o mestre, mas quando cumprisse a sua obrigação. Ele não entendeu que Jesus deve ter prioridade na vida de um discípulo. Note. Então essa é a questão. Vem o chamado à fé, vem o chamado a uma vida diferente, vem o chamado à honestidade, vem o chamado à adoração, vem o chamado ao culto, vem o chamado a participar de um pequeno grupo, vem o chamado a viver a experiência com os meus irmãos de adoração. Puxa, mas eu já tenho agenda. Mas na terça não dá, na quarta não dá, na quinta não dá, na sexta não dá, no sábado, o único dia de folga que eu tenho, também não dá. E no domingo, mas é tão cedo. 9 horas da manhã, não dá. Se fosse às 11, eu iria. Irmãos, é assim que Jesus trata com este homem. É como se ele dissesse, até quando as coisas vão ser mais importantes? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Por isso, ele não havia entendido isso. Apesar de muitos se assustarem com essa ideia, Jesus deixou bem claro, aqui no texto, olhando para o texto, Jesus deixou sim, bem claro que este é o requisito para alguém ser um verdadeiro discípulo e estar apto para o reino dos céus. Sua resposta foi, deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai, seja um pregador do reino de Deus. Está no versículo 60. Irmãos, Jesus não é contra as pessoas sepultarem seus familiares, não. Mas o que ele não pode admitir é que o desobedeçam por conta de sepultar seus familiares e coloquem qualquer coisa que seja feito como algo a ser feito primeiro. Esse que é o ponto. Com certeza o grande problema daquele discípulo foi usar a palavra primeiro. Note que está aí no texto, ele diz, deixa primeiro eu fazer isso. Não tem nada antes do que Jesus para um discípulo. Não tem mesmo nada antes. Com certeza o grande problema daquele discípulo foi esse. Primeiro para um discípulo é Jesus, e sempre Jesus. As demais coisas vêm depois. Das palavras de Jesus, deixa os mortos sepultarem os mortos, percebemos que ele deixou claro que o sepultamento é uma atividade em harmonia com aqueles que já estão espiritualmente mortos. O discípulo tem uma tarefa maior para realizar. Sabe o que o discípulo faz? Prega o reino de Deus. A maior realidade do mundo é a realidade da morte. Mas um discípulo tem outra realidade, a realidade do reino. Esse reino veio justamente para desbancar a morte. Meus irmãos, seguir a Jesus sempre implicou prioridade total a Ele. Os seguidores de Cristo não têm o direito de colocar outra coisa antes dele, porque configura, sim, mais uma idolatria. Então, às vezes, eu faço de Jesus um ídolo, e às vezes faço dos meus compromissos ídolos. E eu estou trabalhando aqui com a linha de discipulado. Entender o quanto nós somos discípulos de Jesus mesmo. Está escrito em Mateus 6. Você não precisa abrir, mas você conhece o texto. Busca em primeiro lugar o reino e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Qualquer coisa que ocupar e dominar o coração do cristão que não seja Cristo e o seu reino é um corpo estranho desviando o coração para o erro, que por fim caracterizará sim desobediência ao chamado. Quem recusa Cristo afirma permanecer Senhor de si. Como fazer isso, se somente Ele tem as palavras de vida eterna? Disse Pedro no momento em que alguém disse, não precisa mais me seguir, o próprio Jesus. E ele disse, como não seguir, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna?
Como fazer isso? Se quem for com ele não anda nas trevas, porque ele disse, eu sou a luz. Como retardar o caminhar com Jesus, meus irmãos? Nossa decisão deve ser, Senhor, eu sou teu. A tua voz eu ouvi. O Senhor chama, e eis-me aqui, aqui estou. Compromisso com outra ordem, antes do mestre, é um ídolo social. A prioridade de um discípulo é Jesus. E por fim, meus irmãos, o terceiro é um voluntário. Nós temos um voluntário, um chamado e novamente um voluntário. Eu não tenho dúvidas a respeito das duas questões dos dois primeiros discípulos. No caso do primeiro discípulo, a dúvida era ter do mestre para mim ou ser do mestre para sempre. A dúvida do segundo discípulo era, a prioridade da minha vida são os meus compromissos sociais? A prioridade da minha vida são as coisas que eu já desenvolvi, é a minha agenda? Ou a prioridade da minha vida é o Senhor Jesus mesmo? Então, o primeiro aspecto, o problema do primeiro discípulo era a posse. E o problema do segundo discípulo era a prioridade que ele estava dando. Agora vem uma outra ideia. No terceiro discípulo, nós temos a ideia da integralidade ou da parcialidade. Nós temos a ideia da consagração total ou da consagração por parte. Nós temos a ideia do abandono de nós mesmos e a ideia de eu te dou tanto quanto quero dar. Veja que eu estou na relação do discípulo com o seu mestre. Jesus poderia contar com ele, o terceiro, mas no futuro também, como o segundo. O que levaria alguém a voluntariar-se ao Senhor, mas assim um voluntário parcial? Um voluntário para as horas que eu decido que posso fazer. O que levaria? Ele quis seguir a Jesus, mas no tempo que entendesse ser o melhor. A decisão de colocar empecilhos para atrasar a comunhão com Cristo e o seu serviço responsável no mundo também tem consequências pessoais sérias. Pois pelas palavras de Jesus pode também significar inaptidão. Está no texto. É assumir que não pode seguir agora, que o momento está destinado a outra tarefa, como o segundo. Mais uma vez, como no caso anterior, é afirmar o comando sobre nós mesmos, comando sobre a nossa vida, comando sobre o nosso destino e comando sobre o nosso futuro. É a tentativa de dar à sua alma uma segurança que, na verdade, somente Cristo pode dar. Por isso é um erro. E por isso Jesus o repreende também. Quem sabe sobre o seu amanhã, escreveu o evangelista Lucas no capítulo 12. Quais os motivos que levam alguém a uma decisão destas? Quais seriam os motivos de um voluntariado parcial ao Senhor Jesus Cristo? Seria também por amor à família ou por insegurança mesmo? Por dúvida acerca do testemunho que um discípulo deveria dar? O terceiro candidato a discípulo também se oferece. Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Verso 61. O pedido desse teve a mesma estrutura do anterior. E novamente a palavra primeiro é usada para algo que não era seguir a Jesus. Novamente tinha um primeiro. Porém Jesus via o coração deste e via dentro deste coração um outro problema. Jesus viu dúvida. Entendeu que ele estava vacilante, meus irmãos. Se voltasse para casa, talvez poderia ser persuadido e talvez não desejasse mais cumprir a sua palavra de seguir o mestre. É como se dissesse, deixa eu conversar com a minha família, deixa eu me despedir deles, daí eu vou dizer para eles que vou te seguir e que agora eu vou andar com o Senhor. E Jesus diz, não, ninguém que tendo colocado a mão no arado, olha para trás. Ninguém que já tendo feito isso, quer olhar atrás, é apto para o reino. Não, nem despedir dos pais. Que coisa. Pode parecer estranho para os dias atuais, mas essa é a exclusividade do Senhor Jesus Cristo.
Filho de Deus, bíblico, histórico. Você pode pensar, mas que insensibilidade, não é? De Jesus? Olha, primeiro, o rapaz só queria, o primeiro era um escriba e queria só ter uma vida, queria acompanhar o Senhor Jesus, queria ser um escriba, poderia encontrar também conforto com Jesus. Que mal tem nisso? Mas o Senhor Jesus vê no coração do primeiro: busca-me porque quer satisfazer seus desejos. O segundo que o Senhor Jesus chama, da mesma forma, a questão não é a posse, a questão não é o dinheiro, a questão não é a fortuna, a questão não é o bem material, a questão é outra. É assim: eu te sigo, mas tem outras coisas antes do Senhor. E o Senhor Jesus diz: não, assim eu não tenho discípulos. Eu não tenho discípulos que têm prioridades diferentes da minha pessoa. E o terceiro usa a família, inclusive, para dizer: deixa eu conversar com eles. E o Senhor Jesus diz: não, também. Quem colocou a mão no arado, olha atrás. Veja, Jesus não está dizendo: quem coloca a mão no arado não pode olhar atrás. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não diz que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás e desistir. Não é isso que Jesus está dizendo. Você pode fazer isso, normalmente. A única coisa é que daí só você não está apto para o reino de Deus. Então não pode ser meu discípulo. Pode olhar para trás, só que não é meu discípulo. Terceiro candidato tem essa situação para resolver. Como é que ele vai resolver? Jesus não podia admitir como seu discípulo alguém que não estava inteiramente convencido de segui-lo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Um coração dividido não é boa terra para o evangelho frutificar. Como Jesus já havia demonstrado na parábola do semeador, onde o solo dividido com espinhos, que são os cuidados deste mundo, não consegue fazer a semente frutificar, e por isso o evangelho não frutifica na vida de muitos cristãos atualmente, meus irmãos. O evangelho não frutifica porque seus corações estão divididos, e isso é um problema para eles mesmos. Muitas vidas cristãs são sufocadas por espinhos nos dias atuais. A palavra de Jesus desmascara toda a possibilidade de segui-lo com reservas, cai por terra toda a ideia de dedicação parcial. O chamado ao discipulado, meus irmãos, é total, e talvez seja por isso que não haja tantos discípulos nos dias atuais. Falo isso porque disse no começo dessa mensagem: meus irmãos, queria muito que a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro fosse uma igreja discipuladora. Quero muito. Trabalho para isso. Ainda que com ineficiência de minha parte. Ainda que com fragilidade da minha parte. Ainda que com limitações crassas de minha parte. Ainda que com condições mínimas de minha parte, como pessoa, como ser humano, ainda que sendo considerado um nada, porque na verdade um pastor é um servo do povo de Deus. Pastor nunca é superior a ninguém. Pastor é um serviçal daqueles a quem o Senhor Deus mais amou. Pastor é um servo daqueles a quem o Senhor Jesus derramou o seu sangue por eles. Essa é a minha função e a de qualquer pastor. É um nada. Ser pastor é nada. Ser pastor é viver na dependência de Deus para servir melhor o povo de Deus a quem Ele tanto amou. Mas ainda que com todas essas limitações, eu gostaria muito de pensar que nós somos uma igreja discipuladora, uma igreja serviçal, uma igreja que olha para o novo e se preocupa: o que é que eu posso fazer por este novo que está chegando a este lugar? Uma igreja que se preocupa em apontar quem é Jesus para ela, quem é Jesus para a nossa igreja, meus irmãos. Que mestre é esse, meus irmãos? Apontar para aqueles que estão chegando a este lugar, que o Senhor Jesus não é um ídolo para nós, Ele é o nosso mestre. Apontar para aqueles que adentram a estas 4 portas gigantes, que nós não somos parciais, que nós não temos outras prioridades a não ser a glória do Senhor Jesus, a honra ao Senhor Jesus. Fazer discipulado, meus irmãos, precisaria ser o DNA nosso, a prática primeira, depois vem todas as outras. Sempre haverá muitas outras coisas a fazer, mas o discipulado precisa estar em primeiro lugar.
E é aqui que o Senhor Jesus, lidando então com este homem de coração dividido, está chamando-o a um discipulado total, sem reserva, sem restrições. É porque com Jesus realmente é tudo ou nada. Porque ele já havia declarado: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso não há espaço para corações divididos diante do Senhor Jesus. Como naqueles dias, meus irmãos, também hoje muitos desejam seguir a Jesus, mas não integralmente. Querem dar parte de sua vida, mas não estão dispostos a dá-la inteiramente. Querem segui-lo, mas cheios de restrições. Desejam colocar no contrato do discipulado, no acordo do discipulado, aquelas cláusulas condicionantes, com letras bem pequenas, que lhes asseguram continuar no controle de suas vidas. Jesus deixou bem claro que esse tipo de discípulo não serve para ele. Só isso, só não serve. Andar com Jesus é andar com Jesus. Seguir a Jesus sempre implicou consagração integral. Os seguidores de Cristo não têm mais o direito de ter um coração dividido, meus irmãos, porque isso também configura idolatria. Está escrito em Atos. No momento em que Barnabé chegou a Antioquia, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Por isso, qualquer coisa que dividir o coração do crente, que ocupe o lugar de Cristo, o seu reino, é um ídolo desviando o coração para o erro, que por fim caracterizará inaptidão para essa obra tão maravilhosa, tão sublime, tão rica, divisora de águas na existência, que é a evangelização. Notemos que o terceiro homem da nossa passagem, meus irmãos, não pede permissão para se despedir. Ele afirma que primeiro se despedirá dos de casa. Quem não considera Cristo como o Senhor absoluto da sua vida, afirma permanecer Senhor de si. Voluntariar-se e não segui-lo imediatamente, em última análise, é negá-lo. Dizer eu sou teu, mas não estar na obra, é só um jeito educado de negar a Cristo. Mas como fazer isso diante da promessa, da presença dele? Porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Como negar a Cristo diante do autor e consumidor da nossa fé, como o autor aos Hebreus escreveu? Autor e consumador da fé, onde eu tenho os olhos colocados. Como negar a Cristo, meus irmãos? A nossa decisão deve ser: meu Senhor, eu sou teu, a tua voz eu ouvi a chamar-me com amor, mas de ti, mais perto eu preciso estar, ó bendito Salvador. Eis-me aqui, integralmente como o Mestre. Por isso, eu finalizo dizendo que compromisso com qualquer outra instituição antes da igreja é divisão de propósitos e configura-se em idolatria também. O propósito principal do discípulo é Jesus. Que o Senhor, na sua graça, possa nos ajudar na interpretação da relação desses três discípulos com o Senhor Jesus Cristo. É uma narrativa, são três candidatos. Os três receberam alguma reprovação de Jesus em relação ao discipulado, meus irmãos. Não estavam aptos para o reino de Deus, mesmo que voluntariaram-se a isso. O primeiro, porque não estava pronto a ter privações. O segundo, porque tinha outra coisa mais urgente, olhando no texto dá para perceber. E o terceiro, porque não estava integralmente convencido da ideia de seguir a Jesus. Com isso, Jesus quis demonstrar que um discípulo não deve esperar vantagens, antes deve estar disposto a dar ao Senhor do que receber, meus irmãos. Que Jesus é a prioridade e isso deve ser feito conscientemente e integralmente. Desejo de ser abençoado, falta de centralidade de Jesus e caráter vacilante são incompatíveis com o verdadeiro discipulado. Não dá para seguir a Jesus carregando estes três fardos, meus irmãos. O fardo da exigência natural do conforto, o fardo da exigência natural de outras prioridades antes de Jesus e o fardo de um coração dividido.
Um discípulo autêntico não o segue porque espera vantagens, segue porque ama. Um discípulo autêntico não considera algo como primeiro em relação ao Senhor Jesus, porque Ele é o primeiro da sua vida. Um discípulo autêntico não se entrega pela metade. Ele entende o que é o chamado integral. Não poderia ser diferente. Jesus disse que a estrada era estreita. É isso que é o significado de uma estrada estreita. Quando as pessoas pensam em seguir a Jesus hoje, muitas imaginam realmente uma vida de vantagens. E isso, meus irmãos, é um problema, porque elas pensam muito mais em receber do que dar. E essa nunca foi a expectativa de Jesus. Ele arregimentava soldados mesmo, não interesseiros. Sempre fez questão de demonstrar o custo do que é seguir a Jesus. Não queria ninguém após si que não tivesse consciência das dificuldades. Se os pregadores de hoje seguissem o exemplo de Jesus, a pregação seria muito diferente do que tem sido. Pertencimento, prioridade, integralidade são requisitos básicos para um discípulo. Sem isso, a acusação de idolatria pesará na consciência e, por fim, não tem jeito, a reprovação será certa. Quem quiser vantagens, simples, não terá. Quem não o considerar prioridade, deve se conscientizar do contrário. E quem quiser segui-lo parcialmente, será rejeitado na totalidade. Ser discípulo não é esperar vantagens, é não ter outra prioridade, é entregar-se integralmente ao Senhor. E este, meus irmãos, é o custo pessoal do discipulado. Esse é o nosso custo para o discipulado. Qual é a nossa motivação em sermos cristãos, meus irmãos? Qual é a nossa motivação para sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo? Por que nós dizemos que somos cristãos, que somos presbiterianos? Quem é Cristo para nós? Cristo é mais um ídolo? Não deve ser. Cristo está em segundo lugar porque temos outras prioridades? Não deve ser. Cristo é alguém que nós admiramos, mas o nosso coração está dividido entre muitas outras coisas? Não deve ser. Por isso, essa é uma manhã de reflexão, queridos e queridas irmãs. Quem é Cristo para mim? Quem é Cristo para você? Estes três receberam da boca do próprio Cristo quem Ele era. Entendamos isso e descubramos o que é a presença de Jesus, que enche o coração de luz. Muito preciosa fica e muito mais rica uma vida com Jesus. Por isso eu deixei essa tela aqui, para aplicar. Eu sei que são coisas muito elevadas, mas ao cristão reformado no século atual, é exigido dele consciência. Esse é Cristo. Podem inventar muitos outros tipos de Cristo, mas esse é Cristo. Podem inventar muitas outras formas de falar de Jesus, mas esse é Jesus. O Jesus que se relaciona assim com aqueles que querem segui-lo e até mesmo com aqueles que Ele chama. Que o Senhor nos dê a graça da alegria da presença de Jesus, tendo Ele nunca como um ídolo, nunca como em segundo ou terceiro lugar na nossa vida e nunca de maneira parcial.